O Feliz News começa agora com os principais destaques do dia. O governo do estado apresenta projeto de ajustes do Conselho de Segurança Pública. A terceirizada RCC Correia entra com ação judicial contra a Urbana. E 11 resgates são feitos por mês nas praias do RN. Essas e outras notícias você confere agora no Feliz News. O governo do estado apresentou à Assembleia Legislativa uma proposta de projeto de lei para readequar o Conselho Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social e o Fundo Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social. O projeto de readequação entregue para tramitação e votação na Assembleia Legislativa possui caráter de urgência e tem o intuito de alinhar o Estado ao Sistema Único de Segurança Pública. A importância deste alinhamento está diretamente ligada ao repasse de verbas para a segurança pública e defesa social oriundos do governo federal. Atualmente, somente 3 estados estão habilitados a receberem estes repasses, que é o Amapá, o Ceará e o Distrito Federal. O proprietário da empresa RCC Correia afirmou que pretende entrar com recurso administrativo perante a Prefeitura do Natal e também uma ação judicial. O intuito é reverter a rescisão contratual que a Companhia de Serviços Urbanos de Natal Urbana realizou na última terça-feira 20 com a instituição. Após a empresa ter suspendido suas atividades por conta da inadimplência do pagamento, o prefeito Álvaro Dias solicitou que a empresa retomasse suas responsabilidades com a intenção de resolver a situação. Porém, a Urbana se negou a apreciar os pedidos. A intenção da empresa, com a ação judicial e recurso administrativo, é reaver o contrato para continuar suas atividades durante a vigência, até o dia 1º de janeiro de 2020, e que a inadimplência seja regularizada. Já o presidente da Urbana, Johnny Costa, afirma que a empresa somente acolheu o pedido de rescisão contratual que foi apresentado pela própria RCC Correia em julho deste ano. O Corpo de Bombeiros Militar realizou nos 6 primeiros meses do ano 64 resgates de banhistas em praias, rios e lagoas do Rio Grande do Norte, uma média de 11 resgates por mês. O número já superou o computado em todo o ano passado, quando foram realizados 63 resgates, uma média um pouco acima de 5 por mês. A situação pode ser amenizada nos próximos meses. 87 novos bombeiros estão na fase final do período de estágio e devem estar prontos para as atividades no início do próximo mês. Desses, alguns devem ser destinados para o grupamento de busca e salvamento. Começou hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo é ampliar o debate sobre a inclusão desse grupo na sociedade. A família é considerada parte fundamental tanto na integração quanto no desenvolvimento de políticas públicas. Divaldo tem deficiência múltipla. Durante muitos anos, por causa das limitações que possui, ele costumava passar os dias em casa sem qualquer atividade ou estímulo. Desde que começou a frequentar a APAI, ele se tornou aprendiz na oficina de produção de mudas e hoje pratica aulas de música, educação física e hidroginástica. Hoje tem uma vida social mais tranquila, mais participativa, que ele se interage com os alunos, com os professores, Aí tem aquela alegria, Então aqui é o meio, é o convívio social, eu acho a parte mais importante, Pessoas com deficiência intelectual são aquelas que apresentam alguma dificuldade para aprender e realizar atividades da vida diária. Quando a pessoa apresenta mais de um tipo de deficiência, entre mental, visual, auditiva e física, então dizemos que ela tem deficiência múltipla. Essa pesquisadora explica que, na maioria dos casos, essas limitações são resultado de alterações genéticas durante a gestação. Essas alterações, na maioria das vezes, elas ocorrem
esporadicamente no indivíduo. Tá? Toda vez que as nossas células se dividem, elas vão sofrer algum tipo de dano no DNA. Isso já é esperado nesse processo da divisão celular. Quando está formando o embrião, também podem acontecer esses erros. Quem possui esses tipos de deficiência encontra dificuldades para ser incluído no convívio da sociedade. Trazer esse assunto para o debate público é o objetivo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este ano, o tema da semana trata da participação da família na vida dessas pessoas. É preciso todo um trabalho, como é o de qualquer uma pessoa. Um menino nasce, um menino cresce dentro da família dele, depois não vai para a escola, faculdade, ensino médio. Então, eu acho que a coisa mais importante é aceitar que ele é um ser humano como outro qualquer, com alguns cuidados especiais. O relator da comissão especial que altera o sistema de aposentadoria dos militares das Forças Armadas da Câmara dos Deputados, Vinícius Carvalho, apresentou seu plano de trabalho e informou que pretende apresentar seu parecer no dia 18 de setembro. O colegiado aprovou o requerimento para debater o tema na próxima terça-feira, 27, segundo o projeto de lei enviado pelo governo em março deste ano. Os militares passarão a contribuir mais para a Previdência Especial e a trabalhar mais para terem direito a aposentadorias e pensões. A proposta do governo também prevê a reestruturação das carreiras militares com um conjunto de medidas. O impacto fiscal líquido deve ser de pelo menos 10,45 bilhões de reais em 10 anos. Até 2022 pode alcançar 2,29 bilhões de reais. Um programa da Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro coloca juízes para exercer outras profissões. É uma forma de mostrar a eles como é a realidade de outros empregos. Você conhece o gari que limpa a sua rua? O nome da moça do café? Porque alguns profissionais, no desempenho de suas funções, parecem ser invisíveis aos olhos de muitos. Se colocar na posição do outro, ter por pelo menos um dia uma experiência de vida que dificilmente teria. É exatamente isso que a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho está oferecendo a juízes. O programa entra em seu 3º ano. Até agora, 50 magistrados aceitaram a proposta de mudar de papel. A vivência foi transformada em documentário. Na minha concepção, é uma das experiências mais inovadoras no trato do mundo corporativo. Se a pessoa participar com desprendimento de coração aberto por essa experiência, ele certamente vai ser impactado. Roberto Fragali tem 26 anos de magistratura. Experimentou ser auxiliar de limpeza, cobrador de ônibus, ajudante de caminhão e gari. A ideia é retirar você de uma zona de conforto, de um espaço de domínio total, para um espaço em que esse controle se faz ausente. A juíza Amanda Diniz diz que jamais vai esquecer os dias em que foi cobradora de ônibus e copeira dentro do Tribunal de Justiça do Rio. Eu acredito que o juiz tem o dever de aprofundar o conhecimento que ele tem sobre a situação vivida pelas partes do processo, empregado e empregador. E esse projeto possibilita exatamente isso, uma formação prática e não só teórica do magistrado. Eu acho que quando isso acontece, a gente consegue aplicar a lei com mais justiça. Essa população é a que mais cresce no país. Hoje, 13% dos brasileiros têm mais de 60 anos. Confira agora a reportagem. O Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em Sobradinho, cidade que fica a 39 quilômetros de Brasília, está sempre lotado. A maioria dos moradores tem dificuldades de locomoção e precisa de auxílio para tarefas do dia a dia. A gente tem uma incidência muito grande assim, aqui na nossa instituição de idosos bem dependentes, né, para alimentação, para banho, usam fralda, cadeira de rodas, e esse acompanhamento, eles precisam desse estímulo contínuo
Para a coordenadora do abrigo, se a família não tem estrutura física, financeira ou psicológica para acolher os idosos, recorrer a uma instituição de longa permanência é uma forma de garantir a eles mais qualidade de vida. A gente observa aqui que tem várias famílias que têm esse vínculo com o idoso, né? Ama o pai, a mãe, o tio, seja lá quem for, mas em algum momento não consegue lidar com essas demandas, né? Alguns idosos, por exemplo, que moram aqui nunca tiveram um atendimento de fisioterapia na vida. E aqui eles conseguem esse atendimento, né? Claro que viver com a família é o melhor em muitos casos, né? Mas aqui também é um ambiente que a gente tenta manter essa qualidade de vida do idoso e preservar a individualidade dele. Desde 2012, o número de idosos em instituições de acolhimento cresceu cerca de 30%, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Passou de 45 mil para mais de 60 mil em 2017. Uma das razões é que os brasileiros estão ficando cada vez mais velhos. Idosos já correspondem a 13% da população. A tendência é de que até 2030 esse número chegue a 18%. E em 2060, 1/3 dos brasileiros deve estar na terceira idade. Outro motivo para a alta demanda por abrigos, segundo especialistas, é a falta de suporte às famílias para cuidarem dos seus idosos. Todo mundo quer envelhecer no seio da sua família, mas tem que ter as condições adequadas para isso. O Estado tem o compromisso, sim, de estimular as famílias a assumirem os seus idosos. Então, a gente precisa propiciar que a pessoa tenha dignidade para envelhecer. E o Estado também é responsável, junto com a família e junto com a sociedade. Por outro lado, os dados mais recentes do IBGE mostram que nos últimos 25 anos, o número de idosos que moram sozinhos também cresceu. São mais de 3.700.000 pessoas acima dos 60 anos vivendo por conta própria. Como as pessoas estão se cuidando mais também, elas tendem a chegar numa velhice mais saudável. E com isso elas têm uma independência e autonomia maior. E aí querem morar sozinhas. Aos 75 anos, Margarida vive só. A rotina é cheia de atividades. Quando está em casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Eu leio muito, muito, muito. Eu tenho o e-book que meu filho me deu, eu leio direto e reto mesmo. Leio demais. E eu faço palavra cruzada, eu escuto noticiários. Quando eu estou na cozinha, eu ligo um rádio que tem lá e escuto CDs, os CDs antigamente, né? É preciso que o idoso tenha segurança dentro de casa. O piso não pode ser escorregadio. O banheiro deve ter barras laterais, com assento do vaso sanitário elevado e iluminação adequada. Os armários não podem ser muito altos, para evitar que o idoso use uma escada para pegar alguma coisa. Tapetes só com fitas antiderrapantes. Há também os botões de emergência, dispositivos portáteis de alerta que devem ser usados em caso de acidentes. Outra estratégia é criar uma rede de apoio, em que vizinhos, parentes e conhecidos monitoram a rotina do idoso. Se você tem uma rede de apoio ali de vizinhos que sabem a sua rotina, horário que você costuma ir na padaria, horário que você costuma ir na igreja, horário que você costuma sair para passear com o cachorro, e de repente você não saiu, ela falou, ela não saiu até agora, vamos dar uma batidinha lá, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver se está precisando de ajuda. E esses são movimentos de cuidado, da gente saber se não caiu, né, se não está precisando de ajuda para alguma coisa, se não teve um AVC e está impossibilitado de fazer contato com alguém. Estar sozinho não significa viver solitário. A família precisa fazer visitas periódicas e o idoso tem que estar integrado com a comunidade, criar rotinas que o ajudem a movimentar o corpo e a mente. A parte social é muito importante. Ter uma rede de amigos, ter comprometimento social, ter um objetivo de vida, fazer alguma coisa, um propósito, se comprometer com algo. Manter aqueles almoços de domingo, para você fazer aquela bagunça, aquela movimentação, contar o que foi a sua semana. Né? Isso é muito importante. O meu filho aqui perto me dá muita atenção. No fim de semana a gente encontra, eu vou jantar com eles, vou almoçar, vou fazer lanche, eu vou à casa deles, venho aqui, sabe? Tomo um vinhozinho aqui, tá tudo bom. O Feliz News fica por aqui, mas temos um encontro marcado amanhã.